Pessoal, a esquerda teve uma grande derrota. Olha só essa bomba que tirou o sono dos esquerdistas, porque a CCJ na Câmara dos Deputados aprovou a redução da maioridade penal. Qual é a sua opinião com relação a isso? Você acha um absurdo? Tem muitos esquerdistas que estão dizendo os presídios vão ficar cheios de crianças inocentes. Qual é a sua opinião com relação a isso? Rapaz de 16, 17 anos, você acha que quando ele rouba, assalta, mata alguma pessoa, ele é inocente, não sabe o que está fazendo? Ou ele pode responder criminalmente como qualquer outra pessoa de maior responde? Pessoal, coloca nos comentários o que você acha sobre isso, porque a esquerda surtou. Olha só isso aqui que eu vou trazer para vocês, os comentários de Mendonça Filho com relação a essa realidade. Vou trazer os comentários de Alexandre Garcia, que falou e colocou os pingos nos is com relação a esse assunto. Bora assistir esse vídeo que está sensacional. Trouxe diversos assuntos para deixar vocês bem atualizados. Mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal. Quero agradecer a cada um que está contribuindo no Pix. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Aqui eu não estipulo valor, você contribui com aquilo que você pode. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E se você também não tiver para contribuir, não tem problema nenhum. Assista o conteúdo, fique bem informado, porque é exatamente isso aqui que eu venho trazer para vocês. Olha só essa matéria aqui, pessoal, que o Jornal Nacional fez questão de mostrar para os esquerdistas, para o pesadelo de Lula e da esquerda que defende a impunidade daqueles que roubam, matam, estupram, faz aberrações. Eles simplesmente disseram que essas crianças são vítimas da sociedade. O que é que você acha sobre isso? Olha só isso aqui, pessoal. A PEC reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Assim, adolescentes de 16 e 17 anos passariam a ser considerados penalmente imputáveis, responsabilizados criminalmente como adultos. Hoje, são inimputáveis e estão sujeitos a medidas socioeducativas, como prestação de serviços e internação, que não pode ultrapassar 3 anos. O deputado Mendonça Filho, do PL, disse que a medida é para punir os crimes praticados por menores de idade. Eu não defendo que um jovem qualquer seja punido de forma aleatória, mas ser punido por ter tirado a vida de outra pessoa é o básico numa sociedade democrática. Ele tem que ser punido, tem que servir de exemplo, tem que servir de referência para que aquele ato não seja, mais uma vez, repetido, multiplicado em desfavor da nossa sociedade. Os deputados da base governista defenderam que a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da segurança pública. Mas se quer colocar o jovem de 16 anos no sistema prisional, que é superlotado, que é máquina de reincidência, que a sociedade sabe que não é eficaz para o combate à própria violência. Bom, mas se recupera muito mais, se reintegra muito mais o adolescente em medida socioeducativa do que o jovem no sistema prisional. Vocês veem que a esquerda se levanta para fazer uma defesa como se fosse um inocente, um coitado. Não pode misturar ele num presídio, numa cadeia para cumprir pena. Não pode, não é assim que vai resolver o problema da segurança pública. Então, qual é? Como é? Traz uma solução para resolver, então, esses menores de 16, 17, 14, 15 anos, todos assaltando, matando e roubando, fazendo um monte de aberração. Eles não trazem uma solução. A solução para eles é deixar os coitados em uma casa de recuperação, como se isso fosse resolver. Então quer dizer que ele não pode responder pelos seus atos. De brincadeira, né? A grande verdade é que a esquerda, o PT, PSOL, PDT, esses partidos de esquerda são todos coniventes e complacentes com a criminalidade. Passa a mão na criminalidade do rapazinho. Simplesmente é isso. Eles passam a mão na criminalidade do rapaz de 14, 15 anos que já tem idade para votar e para escolher um presidente. Só não tem capacidade para responder pelos seus atos. Essa aqui é a grande verdade. A PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça por 44 votos a 18. A CCJ analisou se o projeto é constitucional, sem entrar no conteúdo do texto, que segue agora para a análise de uma comissão especial que precisa ser criada pelo presidente Hugo Mota, do Republicanos. Só depois vai para o plenário da Câmara. Veja só, em outros países aí ao redor do mundo, pessoas de 14, 15, 16, 17 anos já respondem como adulto, mas aqui no Brasil não. A esquerda trata eles como crianças inocentes que não sabem o que estão fazendo. É triste, é lamentável, mas é exatamente o governo e o partido que aí está. Eles defendem a criminalidade dos menores e para eles são inocentes. Não pode responder igual gente velha. Olha só esse comentário de Alexandre Garcia com relação a esse assunto. Olha só essas informações que ele trouxe com relação a isso. Porque enquanto a esquerda é complacente e conivente com todos,
Não quer que os criminosos sejam nominados como facções do terror, não quer que o de menor responda como se fosse de maior. Veja só o que a direita defende. A direita defende a liberdade do cidadão que paga imposto. Isso aqui é a grande verdade. Olha só que comentário sensacional com Alexandre Garcia com relação a esse assunto. Foram 44 votos. Deixa eu conferir aqui. 44 a 18. Agora vai para uma comissão especial, uma vez que se trata de uma emenda à Constituição, e depois vai para o plenário da Câmara, onde tem que haver votação em 2 turnos, e aí vai para o Senado. É algo que está sendo esperado pelo povo brasileiro há muito tempo, né? São aqueles garotos, né? O presidente da República lamenta que o garoto tenha que roubar um celular, né? Só para tomar uma cervejinha, mas, na verdade, tem força suficiente para matar pessoas, para portar um fuzil lá nos morros do Rio de Janeiro, né? Os governistas tentaram bloquear a votação de hoje, alegando que os presídios vão ficar mais lotados ainda. Opa, então eles estão informando que há milhares de pessoas com menos de 18 anos que estão praticando crime na rua, não é? Uma das grandes questões que serão debatidas nessa campanha eleitoral é a segurança pública, ou a insegurança pública. É a capacidade que a gente teve nessas últimas décadas de não reagir ao crescimento do crime. Ainda hoje teve uma operação no Rio de Janeiro que lembra muito guerra urbana, né? Lá no Complexo do Alemão, que é dominado por, no mínimo, 3 facções. Esse terceiro comando puro, que o problema de hoje foram 56 mandados de prisão contra esse TCP, mas também tem lá o Comando Vermelho e tem as milícias, né? Dividindo o território soberano do crime, onde o Estado brasileiro, para entrar, tem que entrar armado e é recebido com barricadas de fogo. Por causa disso, talvez tenha passado com ampla maioria na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara uma proposta de emenda constitucional feita por um deputado lá atrás, deputado Gonzaga Patriota, do Partido Socialista de Pernambuco. Redução da idade penal de 18 para 16 anos. Porque, afinal, com 16 anos, a pessoa já pode eleger presidente da República e não pode responder por seus crimes como um adulto normal. Nos países nórdicos já está bem abaixo disso. O Brasil já teve idade penal bem abaixo disso. É que cada vez mais a gente vai ficando bonzinho com o crime adora isso e aí aumenta. Nas últimas décadas, o governo federal foi incapaz de conter o crescimento do crime. O crime foi crescendo e tomando conta de áreas que eram da soberania do Estado brasileiro, e não são mais. Bom, falar nisso, né, um casal, por ensinar suas filhas em casa, em Jales, foi condenada por aquele juiz júnior. Eu gostaria de ter um juiz sênior, que todos os juízes fossem sêniores, a 50 dias de prisão. Eles vão depor amanhã no Senado. Depuseram ontem na Câmara dos Deputados. Família Denardi. Mostrando o que fazem e os resultados. Todo mundo sabe os resultados. Eu conheço resultados aqui em Brasília. De casais que eu conheço, que eu admiro. De crianças que eu admiro, que eu acompanhei desde o nascimento, o ensino, meu Deus, muito à frente daqueles que vão à escola. E sem afetar a socialização. São crianças educadas, corteses, bem educadas, digamos assim, não? Veja só, enquanto aqui no Brasil a esquerda fica romantizando com garotos de 16, 17 anos que pinta e borda e faz o terror aqui. Eles ficam romantizando como se fossem inocentes. Lá na Argentina, o Javier Milei sancionou uma lei que reduz de 16 para 14 anos para cumprir pena como cabra velho, porque já tem consciência do que faz. Ou você acha que um cara de 16, 17 anos não sabe o que é um estupro, não sabe o que é um assalto, o que é pegar numa arma? Quer dizer que ele é inocente aqui na lei do Brasil para a esquerda quando ele tira a vida de uma pessoa. Mas na hora que ele estava fazendo, que ele determinou, que ele pensou em fazer isso, não tinha inocência nenhuma na cabeça dele. Inocente aos deputados e senadores de esquerda que se levanta fazendo o maior show na Câmara dos Deputados, dizendo que isso é um absurdo e que agora os presídios vão ficar superlotados. Só prova que existem muitos marginais menores soltos, pintando e bordando. Isso aqui é a grande realidade.
Olha só isso aqui que esse jornalista da Globo News acabou falando sobre Javier Milei. Estados Unidos, Japão, Coreia do Norte. Pessoal, até a Coreia do Norte, países autoritários, tem redução da maioridade penal. 14, 15, 16 anos já paga pelas consequências. Mas aqui no Brasil, não. Olha só isso aqui, pessoal. Javier Milei dando exemplo na Argentina, consertando o buraco que a esquerda deixou e reduzindo a maioridade penal. De 18, não, de 16 para 14. Isso é um presidente preocupado com a segurança pública do cidadão. Isso é um exemplo. Olha isso aqui, pessoal. Na Argentina, o presidente Javier Milei sancionou em março deste ano, portanto, outro dia, uma lei reduzindo a maioridade penal de 16 para 14 anos. 14 anos é a maioridade penal agora na Argentina. Ou seja, quando a gente fala reduzindo, na verdade, ela amplia, né? Porque se você precisa de menos anos para chegar na maioridade penal, você está ampliando essa maioridade por mais anos. Então, a partir dos 14, na Argentina, já é considerado maior, já pode ser tratado assim. A nova lei deixa claro que a privação de liberdade é o último recurso e deve ser imposta pelo menor tempo possível àquele menor de idade. Penas de prisão perpétua ou por tempo indeterminado, por exemplo, são proibidas na Argentina. Nos Estados Unidos, um exemplo sempre citado, né? Os Estados Unidos não existe uma idade mínima que pode ser ou não definida por cada estado, ou seja, não existe uma idade mínima imposta a nível federal. Cada um dos 50 estados define o que vai fazer. Um exemplo do Texas, o estado tradicionalmente republicano, bastante conservador, ali adolescentes a partir dos 14 anos podem ser julgados como adultos em caso de crimes hediondos. A pena de morte foi proibida pela Suprema Corte em todos os estados para menores de 18 anos, ou seja, você pode até considerá-los passíveis de serem julgados como adultos. Pena de morte proibida mesmo nos estados onde essa prática é autorizada. No Reino Unido, esse é um exemplo que pode chocar muita gente. A partir dos 10 anos, uma criança pode responder criminalmente pelos seus atos. Em casos de crimes hediondos, como homicídio, crianças a partir dessa idade podem ser presas e levadas para ser julgadas como adultos em um tribunal. Normalmente, depois, elas são encaminhadas para instituições específicas para esses menores de idade. No Japão, um país muito severo também em sua legislação, a maioridade penal é 14 anos para qualquer ato criminal. Mesmo em caso de crimes hediondos, essa é a idade mínima para ser julgado e condenado. Existe a possibilidade de condenação à prisão perpétua até mesmo para os menores de idade. Agora, pessoal, assista esse vídeo aqui, porque Alan dos Santos quebrou o pau, pessoal. Porque olha só a hipocrisia aqui no Brasil. Esses jornalistas que defendem a esquerda, que defendem que não pode denominar as facções como facções do terror, jornalistas de esquerda que saem em defesa. Tanto deputados como jornalistas da imprensa. Eles ficam defendendo o crime, que essa é a grande verdade, mas é de carro blindado, é segurança particular, mora em condomínio fechado, a escola dos seus filhos é escola particular, as melhores que existem, mas o cidadão que sai de manhã para trabalhar não sabe se vai voltar à noite, não, isso aí eles não estão nem aí para eles, né? Eles estão preocupados com a sua segurança. Eles não têm essa preocupação que tem aquelas pessoas que moram no morro, numa favela, que é cidadão honesto, que vive refém do crime organizado, não. Para eles, para essas pessoas carentes, deixe que os criminosos não sejam denominados como facções do terror. É brincadeira, né, pessoal? Olha só isso aqui, que o Alan dos Santos explodiu, estourou, pessoal. É poucos que têm essa coragem, essa independência para falar essas verdades aqui, que a hipocrisia aqui do Brasil simplesmente mostra que o Brasil está maravilhoso. Não precisa denominar as facções como se fossem facções do terror. Brincadeira, né? Olha isso aqui, pessoal. Esses jornalistas que têm hoje a cara de pau de saber que eles não podem viver sem segurança privada, eles têm que viver em condomínios de luxo, os filhos deles têm que estudar nas escolas mais caras do país. O filho deles não vai ficar tomando vacina de dengue, que é teste. Esses canalhas, esses imundos, que vivem uma vida completamente paralela, que não depende do PT, do Brasil do PT. A única dependência deles do Brasil do PT é o dinheiro. Que era isso que eu ia falar com vocês aqui. Para financiar e patrocinar a Timeline. Nós não dependemos desses canalhas. Como o Ben Eduardo disse. Como é que você vai fazer um esquema de corrupção com a pessoa mais perseguida do Brasil? Onde o dinheiro vai ser depositado no lugar mais vigiado do mundo? Que é os Estados Unidos. Para ter um idiota botando a porra da banana com casca na boca, falando para as pessoas que aquilo dali era crime. Ou imoral. Merda de jornalismo. Canalice. Depois de ver esse mapa, tendo o Comando Vermelho controlando todo o Rio de Janeiro, os caras não aceitam nem o nome da Timeline, nem meu nome, para ter prêmio de jornalismo, onde o povo vota. Ficam retirando, porque sabem que perderiam.
Nem isso eles querem. Nem isso. Era só esse desabafo que eu queria fazer logo depois do vídeo. Desculpem aí, gente. Imagina, a gente vai na sua. É nojento. Você imagina eles contemporizando com o moço lá do bigode do alemão. Não, era genocídio? Não, não era. Vamos ver a contagem. Diz que são 6 milhões, mas para ser um genocídio tem que ser 6 milhões e 1. Então não era genocídio. Na verdade, o que a gente está lidando é exatamente com isso. Com uma mídia que a gente convencionou chamar de mídia do regime, e as pessoas, às vezes, pensam que nós estamos lidando com figura de linguagem. E não é isso, gente. É exatamente ipsis literis o que nós estamos falando. É mídia do regime. Não é a mídia, não é o sacerdócio do jornalismo, da comunicação. Para colocar, por exemplo, como o Alan falou, 2 pontos divergentes para que você faça a sua ideia, o seu julgamento. Não. A gente fala que, olha, todo mundo aqui tem viés, todo jornalista tem viés. A diferença da mídia do regime é que ela é do regime, é paga pelo regime, sustentada pelo regime, pautada pelo regime, proibida também de certos assuntos pelo regime, mas ela quer te convencer que ela é isenta. Nós não. Nós não somos do regime e também temos viés. Então, você hoje ainda pode decidir o jornalismo que você quer. Pessoal, e olha só essa bomba no governo Lula. Ministro de Lula recebeu 20 milhões do Vorcaro, pessoal. Ministro do Lula, olha só, esse ministro aí de Minas e Energia recebeu 20 milhões, caixa 2 do Vorcaro, para financiar a campanha dele para o Senado Federal. Deve ser por isso que a esquerda fez todo aquele show, não quiseram assinar a CPI para investigar o Banco Master, blindando todo mundo, dizendo que Flávio Bolsonaro é o grande culpado. Grande culpado nada. A esquerda, o PT, ministros do Lula estão completamente envolvidos em toda essa bandalheira juntamente com o Vorcaro. Olha só essa matéria que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, porque a imprensa não mostra isso aqui em peso. Se fosse o nome de Flávio Bolsonaro, se fosse alguém da direita, a imprensa esquerdista estava batendo o pau o dia inteiro. Como é do Lula, da esquerda, eles não mostram, mas a gente traz essas matérias aqui para vocês. Olha só, ministro de Lula recebendo dinheiro de caixa 2 do Vorcaro. Brincadeira, né? Olha só isso aqui, pessoal. Olha, o banqueiro Daniel Vorcaro citou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nas 2 propostas de delação premiada. Segundo a jornalista Malu Gaspar, o dono do Banco Master relatou ter passado 20 milhões de reais via Caixa 2 para a campanha do atual ministro ao Senado em 2022. Isso é tranquilo, né? O pessoal do Intercept está tranquilo, né? Integrantes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal consideraram as informações iniciais insuficientes pelo fato de o empresário não detalhar as contrapartidas do acerto financeiro. Não há registros no Tribunal Superior Eleitoral de doações para a campanha de Silveira em nome de Vorcaro ou do cunhado dele, Fabiano Zé. Mas falou que é Caixa 2, Barros. Isso. Por isso não tem registro, né? Claro. O titular da pasta de Minas e Energia é o único integrante do primeiro escalão do governo federal citado nas minutas de colaboração de Daniel Vorcaro. O ministro participou de uma reunião com o empresário e com o presidente Lula no Palácio do Planalto em dezembro de 2024. Interlocutores próximos ao ministro afirmaram que Alexandre Silveira não conhecia o banqueiro na época da disputa eleitoral em Minas Gerais e que a acusação não tem sentido. Na segunda proposta de delação premiada, Daniel Vorcaro também cita o Ciro Nogueira e ele passa a tratar formalmente aqueles repasses de 300, 500 mil ao Ciro Nogueira como propina. Ele já muda o nome. Antigamente, na primeira delação, ele nem citou superficialmente. Agora ele já usa esse termo em relação ao Ciro Nogueira. A versão anterior da delação havia sido rejeitada sob o argumento de que as viagens e festas custeadas por Daniel Vorcaro decorriam apenas de relações de amizade. Você vai se recordar, nós falamos aqui, ele foi questionado em relação ao Ciro Nogueira e dizia, não, é porque o Ciro é meu amigo. Aliás, tem uma foto bonita dos dois lá nos Alpes, na Suíça, né? Amigos da vida. Amigos da vida estão ali abraçados. Bom, e também, Pitoli, essa nova proposta de delação do Daniel Vorcaro cita o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e também integrantes do PT da Bahia. Em relação a Rueda, segundo fontes que tiveram acesso ao material e divulgado aqui pelo Metrópolis, os repasses milionários teriam sido feitos pelo Banco Master por meio do escritório de advocacia ligada ao cacique do partido, ligado ao Rueda. Ele é considerado um dos responsáveis pela indicação da antiga diretoria do Rio Previdência, o Antônio Rueda, fundo dos servidores do Estado que fez aportes bilionários em papéis e fundos ligados ao Banco Master.
Pessoal, agora olha só essa aberração, pessoal. Vocês se lembram desse juiz aqui? Que levou um tapinha na cara de Lula? Que disse para Alexandre de Moraes, missão dada é missão cumprida. Pois é, vai ser sabatinado no Senado. Se o Senado Federal não tiver vergonha na cara, vão passar ele para ser corregedor geral dos juízes aqui do Brasil. Esse cara que faz parte do sistema, esse cara que está totalmente comprometido, não existe imparcialidade nenhuma nesse Benedito, mas provavelmente o Davi Alcolumbre quer que ele passe e talvez vai passar, pessoal. Pessoal, tá tudo aparelhado, pessoal. Supremo Tribunal Federal, TSE, Câmara, Senado, Polícia Federal, tudo aparelhado. Todo setor ali tem um esquerdista em prol do PT, do Lula. Esse Benedito da Silva, esse cara é totalmente complacente com toda essa bandalheira que está aí, pessoal. O cara que está envolvido no meio dessa bagunça. Mas como nós temos um Senado covarde, infelizmente nós temos um Senado covarde, provavelmente ele vai passar. E vai ser o corregedor geral nacional aqui do Brasil dos juízes. Brincadeira, pessoal. Olha só o que essa jornalista vai falar com relação a esse absurdo. Tomara que o Senado Federal não faça um absurdo desse, mas vou duvidar de uma situação dessa? Essa indicação do Benedito Gonçalves ao CNJ, ao cargo de Corregedor Nacional de Justiça, ou seja, ele é o número 1 da fiscalização dos juízes no Brasil, caso ele passe no Senado. Olha só, isso nesse momento histórico, considerando que ele participou aí de degustação do uísque Macallan, ele se declarou impedido de julgar os processos do Master. Isso tudo simboliza um verdadeiro aparelhamento da justiça. Colocar esse sujeito, nesse momento, no cargo de corregedor, o fiscalizador geral dos juízes no Brasil, isso é um tapa na cara de todo mundo. Isso é praticamente querer humilhar a justiça, depois de tudo que já passou nos últimos anos, sendo humilhada pelo Alexandre de Moraes e seus comparsas. Então veja, o Benedito Gonçalves, como Corregedor Nacional de Justiça, tendo esse histórico do missão dada, missão cumprida, tendo esse histórico de participação aí da condução de processos históricos, processos infames, como a cassação do Deltan Dallagnol, a inelegibilidade do Bolsonaro, ou seja, ele teve participação ativa, ele foi relator desses processos. E fica aqui a pergunta também, como ele se declarou impedido de julgar os processos do Banco Master, mas não disse exatamente qual o conflito de interesses que o tornaria impedido, isso será que não joga sobre ele uma pecha de desconfiança? Como que um sujeito como esse, com alguma relação com o Master, a gente não sabe qual é, porque ele não revelou, ele só se deu por impedido, mas como que um sujeito como esse, com essa relação, tendo se dado por impedido para julgar processo do Master, tendo comparecido ao Convescote lá de Londres, da degustação de uísque, vai se considerar legitimado a ser o corregedor, o fiscal dos juízes brasileiros? Lembrando que o STF ele não se enquadra no rol de fiscalizados, o STF está fora da fiscalização do CNJ. É o único órgão que está fora da fiscalização. Como que essa pessoa, com essas credenciais, vai se colocar na função de corregedor geral dos juízes? Quer dizer, vai criar ali crise de legitimidade muito maior do que já existe. Eu queria saber o seguinte, se o Senado vai ter a mesma coragem, a mesma iniciativa que teve ao rejeitar o Jorge Messias. Então a posição do Benedito Gonçalves nesse momento não é tão tranquila, porque já foi aberto esse precedente agora, muito recente, de rejeição do Jorge Messias para a vaga do Supremo Tribunal Federal, que é algo muito mais grave, muito mais sério do que a vaga de Corregedor Nacional de Justiça, que também é muito séria, mas não tão séria, não tão grave, como a de ministro do STF, uma vez que ministro do STF é um cargo vitalício. Então, será que o Senado está se movimentando para também fazer uma rejeição? E nesse caso, eu acho que seria uma rejeição também tão óbvia quanto a rejeição do Jorge Messias. Existem argumentos mais do que suficientes, assim como também havia na rejeição do Jorge Messias. Também há esses argumentos para se rejeitar o Benedito Gonçalves, que é o ministro do missão dada, missão cumprida, e agora que todo mundo sabe, com o impedimento dele, sabe que existe alguma relação, não sabemos qual, com o Banco Master. Então ele não tem credenciais para, nesse momento, ocupar essa função importantíssima, que é de ser o corregedor, o fiscal de todo o judiciário brasileiro. Pessoal, e olha só essa aberração, pessoal. Lula está dando um golpe no Brasil, pessoal. Isso aqui é um golpe no Brasil e no brasileiro, porque quem sofre as consequências é o brasileiro que sofre para pagar imposto. Agora, como vocês já estão sabendo, vão colocar mais etanol na gasolina. Isso vai ser benéfico? É claro que não, pessoal. É claro que não. Vou trazer essa explicação aqui com Alexandre Garcia, porque Lula, para ganhar a eleição, está fazendo de tudo. Ele vai quebrar o Brasil, ele vai baratear a gasolina. Mas como vai baratear a gasolina? Colocando etanol na gasolina. Seu carro vai perder a qualidade, vai rodar muito menos. Pode ser que leve mais prejuízos no conserto e manutenção do seu carro. Pessoal, só o Brasil faz esse tipo de absurdo, mas também com um incompetente que não tá nem aí pro brasileiro. Ah não, ele pensa nos pobres. O Lula,
Ele pensa em quebrar e afundar o Brasil. Ele já está no resto da vida dele mesmo. Ele não tem nem tempo de sofrer as consequências. Isso é que é verdade. Então ele vai fazer de tudo para ganhar essa eleição. O Brasil já está quebrado, a bagunça está aí. Mas Lula vai quebrar mais ainda o Brasil. E agora, para tentar tapar o sol com uma peneira, para fazer um aceno para os motoristas, e para muitos que não têm conhecimento, é um grande benefício. Ah, não, vai baratear a gasolina. Vai ser uma grande vantagem. Você vai ver essa explicação aqui da Alexandre Garcia. Porque na hora que eu escutei isso, eu digo, não acredito que Lula é capaz de fazer isso. Mas também, Lula é capaz de qualquer coisa, pessoal. Olha só isso aqui, assista esse vídeo, fique bem informado, porque isso é um absurdo, pessoal. Isso aqui é um golpe, isso é um golpe de Estado. Isso aqui você pode dizer, isso aqui é um golpe. Olha só isso aqui. Eu acho que o principal assunto de hoje, se você tiver veículo a gasolina, é o anúncio feito pelo ministro de Minas e Energia, que o conselho lá do governo, em 15 dias, vai decidir, provavelmente confirmar, que vai botar ainda mais álcool na gasolina. A cada 3 litros de gasolina, aliás, de combustível, só 2 são de gasolina. Você vai pagar o preço da gasolina e vai reduzir ainda mais o desempenho do seu carro. Vai fazer menos quilômetros por 1 litro de combustível, que eu chamo de adulterado. Porque em países em que se respeita o consumidor, o máximo é 7%, vai no máximo de 11%. Aqui já está 3 vezes isso. Vai subir de 30% para 32%. O anúncio foi feito depois de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente da República. Adivinhe com quem? Com o representante dos proprietários de automóveis a gasolina? Não. Com o pagador de impostos, o que compra gasolina? Não. Com o cidadão que vai votar este ano? Não. Com os engenheiros especializados em motores a explosão? Não. A reunião foi com os produtores de cana para fazer o etanol. E nós, a maioria, que paga, que põe gasolina no carro, pensando que é gasolina, somos enganados e ficamos quietos. Esse é o retrato da cidadania brasileira, sinto muito. É um choque. Eu gosto muito de carro, desde sempre. E sei o que acontece em todo o sistema de alimentação quando há o chamado etanol na gasolina. Quanto mais, menos para o dono do carro. Vai ter mais despesa de manutenção, vai ter mais gasto. E o governo faz isso, ó. Incrível que Lula nem pensa, ele só pensa em eleição. Será que ele não pensa em eleição? Quantos milhões de brasileiros têm carro supostamente a gasolina? Pois é, essa é a triste realidade. Um desgoverno totalmente complacente com a criminalidade, uma base do governo que não quer reduzir a maioridade penal, um governo que gasta mais do que o que arrecada, um governo que tapa o sol com a peneira para baratear a gasolina, enganando o Brasil, dando um golpe de Estado, um governo e um presidente que ameaçou Flávio Bolsonaro, porque se fosse Flávio que tivesse falado o que Lula falou, pedindo o enforcamento de Flávio Bolsonaro, ele pediu, tá? Isso aqui fica muito claro, pedindo ou então dando um recado. Igual eu vi alguns comentários, fazendo aquele apito de cachorro, ó, tô dando a ordem, por favor, algum aí pode fazer isso no meu lugar. Estou dando a ordem como presidente. Se fosse Flávio Bolsonaro falando isso, pessoal, Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, Ordem dos Advogados, o Brasil já estava se mobilizando, está agindo contra a autoridade da República. Mas como é contra Flávio Bolsonaro, pode de tudo. Isso é a triste realidade. Esse Brasil, pessoal, infelizmente, ele está se degradando. Eu não estou falando das pessoas. Eu acredito na pessoa. Eu acredito que a pessoa pode mudar, melhorar, crescer, avançar, estudar, progredir. Eu acredito na pessoa. Agora, no Estado democrático de direito, do jeito que ele aí está, não tem como acreditar. Você acredita que nós somos um país onde temos a liberdade de expressão? Eu não acredito nisso. Você acredita que aqui é um Estado democrático de direito? Eu não acredito, de forma nenhuma. Você acredita que a lei aqui está funcionando? Não acredito. A lei está funcionando os fora da lei.
se a lei funcionasse, se o Senado funcionasse, se a Câmara dos Deputados funcionasse, se nós tivéssemos presidente no Senado e presidente na Câmara dos Deputados que funcionassem, né? Porque parece que estão mortos, eles não estão funcionando, essa aqui é a grande verdade. Se nós tivéssemos um país sério de verdade, Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes já estariam tudo afastados ou sendo impeachmentados. Mas diante de todas essas aberrações, roubo dos aposentados, Davi Alcolumbre pisou em cima, enterrou, ele trabalhou para isso. Ele colocou 100 anos de sigilo nas câmaras do Senado Federal para ninguém saber por onde foi que o careca do INSS, que foi um dos grandes mentores, um dos grandes cabeças que desviou o dinheiro dos aposentados, para ninguém saber qual foi o corredor, com quem foi que conversou, qual foi o gabinete que ele entrou. Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, colocou sigilo de 100 anos. Meus bisnetos talvez vão saber por onde foi que o careca entrou. Meus bisnetos não vão nem saber quem é o careca, mas a história vai mostrar daqui a 100 anos. 100 anos atrás, o careca do INSS que roubou os aposentados, agora nós temos acesso às imagens. Vai ir pra lá, rapaz. Que Brasil é esse? Isso é uma vergonha. Davi Alcolumbre e Hugo Mota, de joelhos diante do Supremo Tribunal Federal, que maioria dos deputados, maioria do Senado aprova um negócio. Quando cai no Supremo, uma canetada de Alexandre de Moraes, ou seja lá de quem for, mas a maioria é Alexandre de Moraes, dá uma canetada e derruba, humilha. E os presidentes da Câmara e do Senado ficam entupidos, calados, não diz um ar. Os caras agem de forma monocrática, não receberam voto de seu ninguém, mas agem de forma absurda. Então como é que eu vou acreditar nesse país? Eu não acredito. Eu não acredito nem nas caixas que nós vamos votar, mas só tem elas, eu vou fazer o quê? Eu não acredito. Cada um é cada um. Então, pessoal, embora não acreditando e dizendo de novo, acredito na pessoa, não na instituição que aí está, mas acreditando na pessoa, é por isso que nós precisamos escolher pessoas honestas, que tenham uma mentalidade, que não seja sujo, sabe? Tirar esse desgoverno que aí está, porque é um governo mentiroso. Precisamos colocar Flávio Bolsonaro como presidente, fazer maioria no Senado Federal. Aí sim, se nós ver essa mudança, maioria no Senado, Flávio Bolsonaro presidente, maioria na Câmara dos Deputados, aí sim nós podemos começar a vislumbrar ali uma luz no fim do túnel e começar talvez a acreditar se houver impeachment. O brasileiro não vai acreditar no Supremo Tribunal Federal nunca. Fizeram uma pesquisa aí mostrando que a rejeição do povo brasileiro com relação ao Supremo está lá em cima, nas alturas. Como é que eles vão reconquistar a credibilidade? Nunca! Só vão começar a reconquistar a credibilidade quando houver impeachment. Quando Moraes e Toffoli, os principais que... Eu não vou nem falar Gilmar Mendes, porque daqui a 2, 3 anos ele vai se aposentar. Mas quando Moraes e Toffoli, que ainda tem 15 anos pra frente, forem impeachmentados, aí o brasileiro começa a pensar e dizer, não, tô começando a acreditar porque a justiça está sendo feita. Aqueles que estão envolvidos na maracutaia foram afastados. Aí sim. Mas enquanto ficar um blindando o outro ali dentro, quem é que vai acreditar? Não, peraí, para com isso. Isso é a realidade, pessoal. Então, pessoal, eram essas informações que eu queria trazer para vocês, deixar vocês bem atualizados do que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Se quiser contribuir com o meu trabalho aqui, se você acha que o meu trabalho é importante, é relevante, trouxe alguma informação para vocês, se você puder e quiser contribuir com a quantia que você puder também, seja 5 centavos, 10 centavos, R$1, 10 reais, não interessa, eu não estou estipulando a quantia, é o que você puder. Aí você me patrocina, eu continuo fazendo esse trabalho aqui, trazendo conteúdo bom para vocês, para alertar o povo brasileiro com relação ao que está acontecendo aqui no nosso Brasil, e todos nós fica bem informados. E eu sou muito grato a cada um que está contribuindo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fui!